E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Jefferson, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dando continuidade às questões da prova do Enem 2016, prova amarela de matemática. No meu canal Heavy Metal Mática, o canal de ensino de matemática mais heavy metal da internet. Colocando na tela para vocês a questão 154. A distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada destacando-se a parcela do total da massa salarial que é paga aos 10% que recebem os maiores salários. Isso pode ser representado na forma de um gráfico formado por dois segmentos de reta unidos em um ponto P, cuja abscissa tem o valor igual a 90. Como ilustrado na figura, no eixo horizontal do gráfico tem-se o percentual dos funcionários ordenados em uma forma crescente pelos valores de seus salários. No eixo vertical tem-se o percentual do total da massa salarial de todos os funcionários. O índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda de um determinado grupo, pode ser calculado pela razão A sobre A mais B, em que A e B são medidas indicadas no gráfico. A empresa tem como meta tornar o índice de Gini igual ao do país, que é 0,3. Para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. Para atingir a meta desejada, o percentual deve ser de. Questão difícil de fazer, pessoal. Questão bem chatinha de fazer. Tá? Então, a gente vai analisar com toda a calma este gráfico que eu coloquei aqui. Então, duas regiões A e B, que são representados por áreas, certo? Área A, área B. E a gente vai começar a calcular agora aí, primeiramente achando esses valores de A e B. Tá? Então, olha só, vamos pensar bem. O índice de Gini é dado pela fórmula A sobre A mais B. A sobre A mais B, certo? E a empresa quer tornar o índice de Gini igual ao do país. Então, A sobre A mais B é igual a 0,3. Primeiramente, a gente faz isso aí, é achar os valores de A e B. Então, a gente tem um início do cálculo, tem um começo. Então, o índice Gini é dado por A sobre A mais B e o índice Gini do país é 0,3. Portanto, a gente deve igualar a fórmula a 0,3, primeiramente, e depois a gente vai, com os dados do problema, encontrar os valores de A e de B, certo? Então, vamos primeiramente isolar, vamos tentar aqui equacionar, tirar essa fração daqui, né? Então, vai ficar A, que é igual a 0,3, que multiplica A mais B. Eu tenho A, que é 0,3, que multiplica distributivamente, vai dar 0,3A mais 0,3B. E eu vou equacionando A menos 0,3A menos 0,3B, que é igual a 0. Eu puxei esses todos para a esquerda aqui. Portanto, eu posso operar o A com 0,3A, ficando 0,7A menos 0,3B, que é igual a 0. E eu vou reservar isso porque eu vou ainda utilizar os dados no meu problema e vou montar um sistema de equações de duas incógnitas, certo? Um sistema de equações de primeiro grau de duas incógnitas, ok? Ali está reservado essa equação com duas incógnitas, 0,7A menos 0,3B igual a 0. Bom, agora eu vou catar o que o problema me oferece. O problema oferece também um gráfico em que a abscissa do 0 a 100 é aqui 0,90, do 0 até 90, em que esses valores estão em porcentagem, assim como aqui também está em porcentagem. Logo, se a medida está em porcentagem, nós devemos o quê? Transformar essa porcentagem em número decimal, no caso, ou um número inteiro que representa a porcentagem. Repare que de 0 a 100 aqui e de 0 a 100 em cima. Logo, eu tenho um quadrado.
Este quadrado é dividido aqui, ó, repare que sai de um vértice até o outro, a diagonal, representando toda essa parte, essa região aqui representa um triângulo, que é exatamente a metade do quadrado, a metade da área do quadrado. Então, o que temos aqui? Nós temos que, se eu tenho de 0 a 100, eu tenho uma unidade aqui, na verdade, né? Porque se eu for calcular a área deste triângulo que eu tenho aqui, esse triângulo aqui que eu estou contornando, ficou mal, eu teria o quê? 100% vezes 100% dividido por 2, concordam? Que é a medida em comprimento em porcentagem e aqui em porcentagem, mas eu tenho um triângulo. Aqui a altura também é 100, mas qual é a representação do 100% em número inteiro? 1 inteiro vezes 1 inteiro dividido por 2, que é a área do triângulo. Ou seja, esta região aqui contornada, aqui tem região A e B, em partes eu posso dizer que é um meio, ou seja, eu posso dizer que A mais B é 0,5, que representa um meio. Por que eu deixei em 0,5? Porque eu vou precisar, no sistema de duas variáveis, o sistema de equações de primeiro grau com duas variáveis, em forma decimal, porque eles estão em decimal. Logo, eu já tenho a minha segunda equação, no qual eu vou montar o sistema agora com aquela anterior que eu tinha, ok? Vamos lá, então. Ok, montado o sistema, eu vou usar o método da adição, no caso, acho que a da adição aqui é melhor, eu vou trocar os valores aqui e vou tentar eliminar uma das letras. Então, eu vou começar eliminando aqui, ó, o A, por exemplo, aqui é 0,7, e aqui é A, eu posso multiplicar essa linha toda por menos 0,7. Portanto, o meu sistema ficará 0,7A menos 0,3B, que é igual a 0, menos 0,7 vezes A, menos 0,7A, menos 0,7 vezes B, menos 0,7B, e menos 0,7 vezes 0,5, menos 0,35. Logo, eu posso, eliminando esses valores, e eu posso somar aqui, menos 0,3 com menos 0,7, vai dar menos B, se você reparar que é menos 1, é um inteiro, menos 0,35. Portanto, se eu tenho menos B, que é igual a menos 0,35, eu tenho B, que é 0,35. Logo, isso aqui já me ajuda um monte, porque eu tenho esta região aqui, que é B, toda essa região aqui, que é B, ó, em que parte daqui, aqui, ó, essa região toda é B. Então, eu sei que essa região é 0,35. Se você quiser achar o A, se caso precisar no cálculo, vamos ver, se você pode substituir aqui, ó, na equação A mais B, que é igual a 0,5, se você sabe, vá que você precise achar o A, né, é bom deixar os dois valores prontos. A mais 0,35, que é igual a 0,5. Portanto, se eu isolar aqui, vai ser A igual a 0,15. Então, tem os dois valores A e B. E esse valor ainda não terminou com o meu cálculo, porque eu não cheguei onde eu quero. Eu quero saber o que? A pergunta final é: para atingir a meta desejada, o percentual deve ser D. Mas antes disso, tem uma pergunta aqui. A empresa tem como meta tomar o índice de Gini igual ao país, que é 0,3. Então, para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários. Dos 10% dos funcionários de maior salário, certo? Então, daqui para cá, pessoal, depois a gente vai ver isso, cara. Tudo na sua hora. Nós primeiro devemos saber uma coisa. Nós temos aqui regiões a calcular. Nós não sabemos essa altura do P aqui, porque nós temos um triângulo pequeno aqui, de 0 a 90, ó, a altura aqui não sei quanto que é, e esse lado que é desnecessário, tá? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma outra equação partindo do B, que é 0,35. Vocês vão ver agora, assim que eu apagar um pouco aqui. Então, aqui nesse caso, eu preciso saber o percentual, como diz o problema aqui, pessoal, ó. Para tanto, é preciso ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10%. Ou seja, pessoal, é
daqui para cima, aqui, ó, desses 10% aqui, ó, qual será o percentual, né, ó, depois desse valor de P, ó, depois, todos os valores depois de 90, aqui, ó, vão ser acima desse ponto P. Então, no caso, eu quero saber isso aí, ó, o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário. Então, primeiramente, eu tenho que achar esse segmento aqui, essa altura aqui que eu não tenho, né? O que a gente vai fazer? A gente vai analisar a figura e ver que nós temos um triângulo retângulo e também temos uma outra figura que é um trapézio. Ó, um trapézio que tem a base maior, a base menor, a altura, e a gente vai fazer o cálculo de área, certo? Então, o que dá para fazer aqui nesse triângulo B que temos aqui? Qual é a área do triângulo? É base vezes a altura dividido por 2, certo? A base é o quê? Nós representamos de 0 a 90%, 90%. Então, nós podemos dizer que isso aqui é representado por 0,9 em número decimal, porque a gente está lidando com área. E se a área a gente vai calcular, a gente não usa a porcentagem, a gente usa o número que representa a sua porcentagem. Então, no caso aqui, que é qual mesmo? 0,9. Então, é 0,9 vezes a altura dividido por 2. Então, 0,9 vezes a altura dividido por 2 é a minha área. Mais quem? Mais a área desse trapézio que eu tenho aqui. É a área desse trapézio, que é base maior. A base maior, olha só, é esse comprimento aqui que vale 1. Base maior, mais base menor, não sei. Eu posso representar pela altura, que nem eu tinha feito antes. Coincide com a altura do triângulo. Então, base maior mais base menor, vezes a altura, ó, daqui é o 0,1 que falta, que representa os 10%, dividido por 2. Então, a soma dessa área B com a área do trapézio é igual a 0,35, porque todo esse desenho aqui representa o B. Então, é daqui que a gente vai descobrir agora quem é a altura. Então, vamos lá. 0,9H sobre 2, mais, a gente vai fazer distributiva, 0,1 vezes 1 vai dar 0,1, 0,1 vezes H, 0,1H. Opa. Dividido por 2 igual a 0,35, certo? Então, como tem denominadores iguais, mantém o denominador 2 e vamos somar. 0,9H mais 0,1H vai dar 1H. 1H mais 0,1, que é igual a 0,35. Então, vamos isolar aqui, ó, o H vai ficar só H, o 1H vai ficar só H, né? Mais 0,1. Este 2 que estava dividindo vai passar multiplicando, vai ficar 0,7, né? E aí a gente vai isolar esse H. O H vai ser que 0,7, pula para lá menos 0,1, chegando numa altura 0,6, que representa 60%. Então, pessoal, 60%, tá? Que é o quê? Que é o quê? Vamos lá. Representa a parcela, o percentual que representa a parcela recebida por funcionários. Só que quem são esses funcionários? Os funcionários que recebem o salário abaixo, no caso, para cá, ó, daqui para cá, ó, pessoal. Então, é a quantidade de funcionários aqui, ó, que recebem o salário menor, o salário inferior aos que recebem mais. Então, o 60% é o contrário. O que é o que representa os salários maiores? Como diz o problema? Representa a parcela recebida pelos 10%. É daqui para cima, ó, porque depois do 90, todo o valor, ó, vai ser acima de P, ó, e vai subindo, ó, até chegar a uns 100%. Então, 60% representa os que ganham menos e 40% são os que ganham mais, que é a pergunta do problema. Questão difícil de fazer, mas é uma questão que a gente tem que ficar muito tempo em cima, questão que eu deixaria por último, se eu fizesse a prova do Enem, se eu tivesse feito essa prova aí, né? Mas mesmo assim eu espero ter ajudado. Bons estudos a todos e até a próxima.